TV. Olá pessoal, bem-vindos a mais um EdNews na TV, que tem o patrocínio e o apoio da AltV, a primeira televisão por internet do Brasil, do grande Alberto Luchetti, e da produtora Infinity, a produtora de conteúdo conduzida e com muita competência pelo José Emílio Ambrosio, dois grandes colegas. O programa de hoje muito legal. Nós vamos entrevistar o Daniel Jota, ele que é diretor-geral de atendimento da DPZ, uma das maiores agências de publicidade brasileira. E o que é mais importante, o Jota é indicado ao Prêmio Caboré nessa categoria de atendimento. Jota, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado você pela oportunidade. Eu acho que é um prazer estar aqui para a gente poder conversar, bater um papo agradável, um pouco sobre esse mercado nosso, né, que está sempre em evolução, sempre em mudanças. Então é gostoso a gente poder contar um pouquinho dele, né? Legal. Vamos dividir um pouco com a nossa audiência e também, porque como esse arquivo vai tudo depois lá para o EdNews e vai ficar eternamente lá, vamos marcar um pouquinho a tua história. Como é que você entrou no mercado? Você é novo ainda, mas você tem um pouco mais de 20 anos de experiência. Exatamente, 20 anos de experiência. Como é que começou? Na verdade, é uma história, eu acho que de vida, muito mais até de como mercado. Meu pai era publicitário, sim. Então eu cresci com ele chegando em casa, naquela época, como a gente fala, num bom estilo Mad Men, né? Então sempre muito bem vestido, fumando aquele cigarro, pedindo o seu whisky, e eu olhava aquilo quando eu tinha 8, 9 anos e achava realmente um glamour e falei, pô, eu gostaria muito... Mas era mesmo, exatamente. Tanto que tá aí a série Mad Men. Mas até hoje, e eu sempre foi ali que eu me apaixonei pela profissão. Quando foi na época de fazer faculdade, eu já tinha certeza do que eu ia fazer. Tanto que eu não prestei para mais nada, foi realmente em propaganda. E comecei a trabalhar em agência na primeira semana do meu primeiro ano de faculdade, com tanta certeza que eu tinha. O meu pai, por ser publicitário, me conseguiu um estágio, né? Naquela época também não seria tão fácil na primeira semana de faculdade. E aí eu iniciei a minha carreira sempre muito apaixonado por ela. Me apaixonei pela segunda vez. Primeira foi sempre meu pai, no atendimento? Sempre no atendimento, bacana. Sempre foi assim, realmente uma área, eu acredito que mais voltada ao negócio, mais voltada à estratégia do cliente, né? Você ser a estratégia do cliente dentro da agência. Então foi uma paixão, e aí com algumas experiências, Young Rubicon, depois Talent, depois Liolara, depois Grupo ABC. E agora a DPZ, a gente está aí. Muito legal. Eu só vou fazer uma observação. Tem muita gente que fala da série Mad Men, e como a palavra Mad, escrito M-A-D em inglês, também significa louco, tem gente que fala que é o homem louco. Não é da Madison Avenue. Exatamente. Eram os homens da Madison Avenue, onde ficavam as grandes e velhas agências. Até hoje, né? Até hoje ficam lá. Ali, exatamente. As Thompsons, as McCanns, as Ogilvys, na Madison Avenue. E daí que vem a história do Mad Men. Reuniões às 11 horas da manhã, fumando e com uísque, né? Como a gente vê hoje, você fala assim, você percebe porque também um pouco da história da nossa profissão. Agora conta um pouquinho da DPZ. Poxa, a DPZ é uma agência maravilhosa, né? Passa por uma reestruturação, né? Estratégica até. Conta um pouquinho da agência. A DPZ, eu falo, e acho que o mercado inteiro fala, né? É o maior ícone da propaganda brasileira, realmente uma agência com a história. Por lá passaram todos os grandes líderes do mercado, todos. É muito difícil se a gente assim, se for falar de todos, assim, mesmo assim seria difícil. O Washington, Nizam, Marcelo Serpa, Tomás Lorente, Celso Loduca, dos atuais, também na parte de criação, o Dedé Laurentino, Versolato, quer dizer, então realmente é uma escola. E a partir de 2 anos, quase 3 anos atrás, o Grupo Publicis, vindo para o Brasil e realmente fazendo um processo de aquisições muito forte aqui no Brasil. Também conseguiu, depois de muita negociação, porque o Dalíbio Petit e o Zaragoza não são fáceis para essas coisas. Demoraram muito tempo, assim como o Júlio Ribeiro. Isso aí, como o Júlio Ribeiro. Muito tempo. Né? Por acreditarem muito na forma deles de trabalhar e pelo sucesso das agências, demonstrando que estavam corretos no jeito, e aí depois de que o grupo Publicis adquiriu a agência, começou esse processo normal. Eles ficaram mais 2 anos, agora estão num processo de realmente desligamento do dia a dia da agência. Eles ainda vão todo dia, mas vão para um conselho com a gente, até pela relação com os próprios clientes e por tudo que eles ainda têm para ensinar para a gente. E o Grupo Publicis decidiu que um board iria continuar a comandar a agência. Então, muito mais do que escolher uma única pessoa para ser
o comando da agência, deixaram o Tonico Pereira, que já está na agência há 6, 7 anos, como esse diretor-geral, esse grande CEO da agência, para ter mais um board de todas as outras áreas tendo esse controle e essa democracia para tomar as decisões da agência. E nos últimos 2 anos, continuando esse trabalho com muita honra, com muito desafio, porque continuar um trabalho feito por Duali Petit Zaragoza, temos realmente que trabalhar muito. E uma coisa bem bacana, na primeira decisão de quem seria o CEO desse enorme conglomerado, não se buscou um publicitário, curiosamente não foi. Mas aí quis o acaso, né? Que agora o Paulo Giovanni, inclusive nós temos gravado aqui, né, no Ed News na TV, uma entrevista maravilhosa com o Paulo Giovanni, vocês podem assistir depois. Quis o acaso que o Paulo Giovanni fosse esse gestor, porque eu acho melhor, né, Jota, você ter um publicitário, né, que entende do negócio, trabalhando toda essa mecânica, que não é pequena. Não é pequena. O Roberto, acho que foi muito importante nessa transição. Acho que sim, pela experiência empresarial dele que ele trouxe. Eu acho que por uma coincidência, ele foi cliente da DPZ durante muitos anos. É verdade, quando era na Credicar e depois na Vivo. É verdade. Credicar e depois Vivo. Então ele tinha uma relação também de carinho com a agência, então foi muito importante. Mas aí realmente ele acabou voltando para a área em que ele sempre... Natura, exatamente, que ele sempre atuou na área realmente das empresas, né, como grande executivo de grandes empresas. E a vinda do Paulo para a gente é importantíssimo, porque é um cara... do dia a dia, super ativo, estava exatamente ainda até semana passada ainda como presidente da Léo, agora ele já passou a presidência para 2 executivos da agência e foi assumir como chairman do grupo e vai nos ajudar muito nesse desafio de um mercado mais globalizado. A gente tem que manter essas raízes, essa qualidade, essa forma de fazer publicidade como se faz no Brasil, que é admirada no mundo inteiro. Continuamos a cada ano sempre entre as 2, 3 maiores potências de publicidade do mundo, na parte criativa principalmente. É muito importante, mas a gente sabe que hoje as empresas também estão cada vez mais globalizadas. Então, como agência, é muito importante você ter ferramentas do mundo inteiro, informação do mundo inteiro, os anunciantes são globalizados, intercâmbio. Então, ter um grande grupo por trás, como é o Publicis, e um chairman com essa experiência toda. E tem um lado perverso da globalização também, que é o alinhamento, né? Às vezes você não tem alinhamento, você não fica com as contas multinacionais, né? Isso. Você fala, pô, eu perdi. Porque, eu perdi, exatamente. Pô, eu sou bom, mas o cara falou, não, tem que alinhar, tem que ser do grupo, né? Então, acho que isso é uma oportunidade. Uma oportunidade também para que a gente possa, dentro desse trabalho, que para o Paulo vai ser muito importante, de entender no Brasil, com aquela visão de cima, né? Como ele vai fazer todas esses acertos. Né? A gente está falando da competência brasileira, que é inegável, né? A gente tem feito um sucesso absoluto. A propósito, a edição da revista de news que cobriu Cannes usava exatamente isso, dizendo que aquele futebol a gente não perdeu, esse campeonato a gente realmente ganhou. Porque foi na mesma época e não ficou feio no futebol. A gente está estamos tentando se reencontrar no nosso futebol, né? Que a gente fala, mas na propaganda não. Eu estive em Cannes esse ano. E é realmente impressionante como o brasileiro, a publicidade brasileira, os trabalhos brasileiros são... Você escapou do futebol, então? Eu escapei do futebol, a gente estava lá. Vários decidiram ficar aqui para acompanhar o futebol e se arrependeram. Não foram muito tão felizes assim, né, como a gente lá. Você tem, então, Cannes, e a gente percebe Cannes uma movimentação estratégica, né? Deixou de ser um festival de publicidade para até no nome ganhar festival de criatividade, né? E percebemos também que diversas ferramentas da comunicação e do marketing foram adotadas no festival. Tá? Aquilo que a gente até às vezes chamava de below the line, ou seja, está abaixo da linha, né? E hoje não, é tudo a gente chama comunicação integrada, ou 360 graus, ou seja, o que for. Tá? Como é que você vê esse movimento e o Brasil face a essa... Vamos chamar quase novidade, até porque a gente ainda entrou um pouco tarde nesse sistema. É um movimento que realmente não tem mais volta. Hoje a comunicação, até por questão de toda a fragmentação de mídia que a gente já conhece, né? Antigamente você tinha 4 ou 5 lugares para que você pudesse veicular para comunicar a sua campanha para o seu consumidor. Hoje, com essa fragmentação de mídia, é realmente uma obrigatoriedade você conseguir conquistá-lo, quer dizer, estar em contato com ele
aonde quer que ele esteja. É o que a gente fala, hoje não é mais a gente que escolhe quando vai estar em contato com ele, é ele que escolhe onde vai estar em contato com a gente. Então, dentro desse novo momento, é imprescindível que você pense todas essas áreas. E isso está acontecendo, em Cannes esse ano ficou claríssimo isso, porque as grandes campanhas que venceram e as que foram até as brasileiras que fizeram isso, você percebe que o importante é a mensagem dentro daquele conteúdo que foi feito. E muitas delas começaram em outros meios que não eram os tradicionais, para que depois ela de alguma forma também pudesse voltar e estar no modelo, estar na televisão, que a gente fala hoje não tem mais aonde ela nasce, né? Ela pode nascer em qualquer um dos pontos e de qualquer forma estar em todos eles, né? Não são excludentes. Não são excludentes, é como você coordena isso, você também não é o acaso, né? Você está me lembrando, em 2013, que foi quando a gente quebrou o tabu do titânio com o case da Dove pela Ogilvy, né? Que, pô, prêmio mundial de titânio, que é o top do top. Que hoje né? é inclusive o mais valorizado de Cannes, né? Porque envolve isso tudo, né? Que você está falando que você já está conduzindo assim. A gente já está conduzindo. E isso hoje, tanto que na agência a gente conduz para um trabalho em que antigamente isso seria, né, ninguém acreditaria que a gente faz. Mas no briefing, hoje, quando a gente passa, quer dizer, recebe o briefing do cliente, faz todo esse estudo junto com as informações dos outros departamentos e o planejamento. Quando a gente passa o briefing para a criação, a gente já não coloca mais quais são as peças que a gente quer. Poxa, verdade, Não tem mais. Antigamente se falava, né? Precisamos criar um filme, um anúncio, era tradicional. Hoje já não tem mais isso. Hoje é a necessidade que tem naquele briefing, que a gente precisa suprir de comunicação, e aí a gente tem que estudar qual é o melhor dela. Que pode ser uma peça digital, pode ser um filme, pode ser um evento, a gente pode pensar em fazer uma websérie, gerar conteúdo para a TV paga. Então não tem mais hoje a mídia escolhida, né? A ideia e a necessidade do cliente é que vai escolher a mídia. Perfeito. E você, como um atendimento, que eu te contei que durante 3 anos eu experimentei essa área, fiquei com o braço mais comprido, carregando layout. Quis sair rapidinho, né? Já quis. Mas percebi, às vezes, uma dificuldade de envolver a criação, né? Você precisa estimular a criação para ela entender dessas ferramentas, que às vezes nem só publicidade é puro conteúdo, ou já vem também da criação, de um briefing, esse tipo de solicitação ou de solução? Já está um pouco mais integrado na própria criação, os criativos já entenderam isso, porque eles também são consumidores dessa forma, né? Então eles já entenderam aquilo que eles consomem todo dia, eles já começam a perceber que obviamente eles têm que estar criando para esses meios. Mas eu acho que já se quebrou um pouco o tabu do que era antigamente nas agências. Acho que hoje a globalização, a questão do negócio, cada vez mais forte dentro das empresas, de remuneração, de margens, os grupos multinacionais exigem margens. Hoje não é mais a empresa do dono, que ele decidia, eu acho que não está tudo bem, mas vamos embora que a gente segue em frente. Hoje os grupos não são assim, a gente fala que, por exemplo, eu no atendimento eu faço às vezes mais reunião financeira do que reunião de propaganda por todas essas necessidades. Então tudo isso fez com que as pessoas entendessem que o negócio também é muito importante. Então já não está mais naquela escolha pessoal, naquela escolha do ego. Então eu gostaria de fazer dessa forma. Então eles já estão mais envolvidos juntos, estão mais abertos a dividir com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho feito essa pergunta para vários colegas nesse bate-papo, porque eu percebo também que nós estamos mudando o modelo de negócio nosso. Não só o uso das mídias, mas o negócio. Por exemplo, uma coisa que é angustiante é o cliente pagar pela ideia. Normalmente ele paga pela veiculação. Como muitas dessas ferramentas, né, que você falou, evento, conteúdo, internet, não tem custo, redes sociais, não tem custo quase de veiculação, e tem um trabalho enorme de elaboração e de acompanhamento. Você acha que os clientes já estão tomando consciência de que ele remunera isso independentemente do outro? Como é que toma? A consciência da remuneração nunca é muito fácil com os anunciantes, porque não deixa de ser um processo comercial. Mas eu acho que sim, eles estão entendendo, porque obviamente eles percebem que eles precisam. Quer dizer, quando eu quero uma grande agência, onde eu tenho grandes profissionais talentosos lá dentro, eu sei que isso gera um custo. Então, quer dizer, é o ganha-ganha. Quer dizer, não adianta eu também não remunerar a minha agência, eu não vou ter... Provavelmente ele vai ter menos vou ter menos, porque vai custar para a agência. Então, né? já tá um pouco mais entendido.
Vem um pouco pelo fato de que lá fora o formato já é diferente, como hoje as empresas também são multinacionais, elas ainda têm lá de fora, mas porque no Brasil, só no Brasil ainda é dessa forma. Mas entendem, eu acho que a gente senta, conversa, chega num denominador comum que seja bom para os dois lados e a gente está conseguindo levar dessa forma. Legal. Você falou em evento, você me deu um insight que eu vou fazer um registro aqui. Você me dá licença? Claro, claro. Pô, eu me lembrei do Mauro Salles. O Mauro Salles foi lançar o Aero Willis de luxo. A Willis deu essa obrigação. Ele falou, não vai chamar Aero Willis, vai chamar Itamaraty, que é outra categoria, não é um carro de luxo, é Itamaraty. E ele lançou onde? Lá no Palácio Itamaraty, com um evento, né? Quer dizer, o cara já estava trabalhando nas mídias de forma a fazer a divulgação, não era um anúncio só, né? Acho legal. Quando não, muito, e esse é um exemplo importantíssimo, porque a gente percebe, quer dizer, é o momento em que você tem um conceito, você tem um posicionamento, que você comunica, que você traz a visibilidade, mas realmente a experiência que pode acontecer, o brand experience que pode acontecer, um evento é uma ferramenta importantíssima para isso. Gosto do caso de Cannes, no cinquentenário, quando criou o Titanium. Foi para homenagear a melhor peça dos 50 anos e deram para séries BMW Filmes, que é um storytelling, uma historinha, não teve nem vinculação em TV, nada daquilo. Sucesso absurdo, reposicionou a BMW nos Estados Unidos. Lançou o diretor que na época era conhecido como o marido da Madonna, e hoje... Pô, é verdade, bem lembrado. Bom, só ele mesmo para fazer com ela o que ele fez naquele filme, né? Vocês podem assistir lá no YouTube, BMW Filmes, e põe Madonna ou Gui Richards, vocês vão delirar. Sensacional. Quem não conhece... Como é que fica essa experiência criativa, e principalmente do planejamento, que o atendimento às vezes se envolve muito na questão do próprio planejamento de campanha, né? Como é que fica elaborar uma peça que não tem 30 segundos, né? Que é trabalhosa, que tem um custo de produção grande? Como é que você vê esse modelo do conteúdo? O modelo do conteúdo, eu acho que hoje é o maior desafio para todas as agências, porque o conteúdo, exatamente como você colocou, ele exige um trabalho maior. Eu preciso criar uma história, eu preciso criar... o roteiro de 30 segundos, ele é tão difícil, mas ele é mais curto para ser feito. Ele começa ali e teoricamente... Mas tem até um padrão, né? Tem uma assinatura, tem... né? Mas você cria tudo isso. Então, eu acho que é um trabalho de desenvolvimento. Os criativos estão cada vez mais tentando se desenvolver nessa parte para conseguir realmente que é gostoso também, né? Gostoso, eles gostam, peça, né? Eles se sentem fazendo porque tinha o lado da limitação, mas só 30 segundos, né? E quem fez isso foi a televisão, porque a televisão ficou tão grande que ela criou regras, né? E hoje é um desafio agradável para eles também nisso, exatamente como você colocou, por a limitação, porque até pelo custo da veiculação. Então isso é muito importante. Quer dizer, se você criar algo de 2, 3, 4 minutos para você colocar num break, ou você não consegue porque é inviável, ou porque realmente nem é permitido muitas vezes você fazer dessa forma. E isso permite hoje, com todo o acesso que a gente tem à internet, tudo isso de você criar isso. Quer dizer, deixa para a televisão aquilo que ela é competente, até porque um comercial hoje, num programa de alta audiência, na principal rede do país, 30 segundos custam R$600 mil, só uma vez. Uma única vez. Então, é uma coisa competente pra caramba, mas você tem não dá para fazer 3 minutos. Né? Milhares e milhares de pessoas, você tem um custo por mil que é muito bom por causa disso. Mais baixos que tem, comunicação. Mas existe um investimento que precisa ser feito. E como você falou, às vezes usam as outras mídias para alavancar, né? E quem sabe... Para continuar essa história, né? O que é muito comum hoje é você, no comercial de 30 ou no anúncio de revista, você contar um primeiro momento, contar esse posicionamento e já chamar para as outras mídias. Então, aquilo consegue atingir um número maior de pessoas, onde elas se interessam e você manda para um outro endereço, onde ela consegue continuar essa história e aí sim, de uma forma mais completa. Não, e é legal, e é gratificante, principalmente quando a campanha vira meme, né? Como todo mundo começa a compartilhar, porque como você falou, hoje o consumidor tem a mídia na mão dele. Se ele quiser compartilhar uma coisa bacana que você mandou, ele pode. A gente tem lá na DPZ assim, exemplos de campanhas, de posicionamentos que ficaram até hoje na cabeça de todo mundo e que viraram os memes, né? Que são de hoje. E no começo desse ano a gente voltou com um personagem que a gente já tinha utilizado no passado para Sadia, que é o Juvenal, o Nem a Pau Juvenal. E o Nem a Pau Juvenal virou
realmente uma gag que as pessoas realmente usam quando elas querem dizer não para aquela pessoa. Quando alguém está querendo te levar ou te dar uma volta, você fala um nem a pau juvenal. Então são essas coisas que a comunicação realmente, quando elas saem do mundo da publicidade e vão para o mundo real, do dia a dia das pessoas falando, é a conquista, porque aí você já tem uma mídia alternativa e uma mídia espontânea que é espetacular. E é o reconhecimento, né, de que aquela abordagem, aquele bordão tocou as pessoas, tocou de tal forma que se introduziu no dia a dia de todo mundo. Verdade, a gente ficaria aqui, eu acho que horas. O AdNews acho que tem um bom, levantamos 10 memes da propaganda, dá para resgatar, mas é exatamente alguns malucos, né, que criam ideias e viram bordão e que fica na sociedade, né? Me conta um pouquinho como é que é trabalhar tantas áreas hoje, não só mais, então, criação e mídia, né, basicamente, um pouquinho de rádio e TV, mas integrar toda essa parafernália. Como é que um diretor-geral de atendimento consegue ser o maestro disso tudo? Esse cada vez mais é o nosso desafio, que é realmente você conseguir, do início, da saída do briefing do cliente até a entrada na agência, realmente essa integração, que é uma complexidade para que você consiga trazer qual é esse posicionamento para todas as áreas e como vai atuar em cada uma delas. Mas eu acho que, de novo, o dia a dia da agência e a forma como a gente trabalha faz com que a gente consiga trazer as pessoas mais próximas da gente e coordenar esse projeto. Mas eu volto a dizer a importância do atendimento como um profissional de atendimento. Esta responsabilidade é do profissional de atendimento. É ele que tem que coordenar e ser o líder desse projeto, para que todos os pontos dentro da agência estejam pensando e trabalhando da mesma forma. Senão vai cada um para um lado e aí o resultado final ele fica mais esquizofrênico do que devia. Né? Concordo, muito coerente demais, e agora entendo alguns motivos do teu sucesso, né? E eu queria encerrar o nosso programa com uma solicitação, se você me permite. Claro. Eu quero que você me diga por que eu vou votar em você no Caboré. Eu e a nossa audiência. Por que nós vamos votar em você no Caboré? Haja visto que você é um dos 3 únicos indicados do Brasil nessa categoria, que é um prêmio enorme. A indicação já é realmente uma honra, já é um reconhecimento pelo trabalho da gente. Nesse nosso mercado você acaba, é o que eu digo, eu não gosto nem de falar que eu concorro com os outros dois, porque os outros dois são meus amigos, eu já trabalhei com eles em outras agências, então a gente fala, estamos os 3 ali muito felizes. Eu acho que eu gostaria muito de ganhar o voto, de ganhar esse Caboré, depois que a gente participa, a gente quer ganhar mesmo, não adianta vir aqui e dizer, não, realmente não gostaria, gostaria muito de ganhar, porque eu acho que essa procura, desde do meu início de carreira até a fundação, um dos fundadores, junto com uma diretoria espetacular do grupo de atendimento que a gente vai trabalhando nos 2 anos, de realmente transformar esse mercado, formar melhores líderes de atendimento, profissionais mais bem preparados, mais voltados ao negócio da agência. Nós somos os gestores de negócios dentro da agência, e isso é muito importante hoje em dia, naquela procura em posicionar bem os clientes, construir marcas e gerar resultado para a agência e para o cliente. Essa é a minha procura diária, todo dia que eu acordo de manhã cedo para ir para a agência, dentro dessa procura. Então são esses os profissionais que eu acho que a gente quer que continue no mercado e que a gente quer que de uma certa forma sejam premiados para poder perpetuar todo esse trabalho. Sem dúvida. Muito legal, Jota. Queria te agradecer. Acho que você tem meu voto já, talvez já obrigado. Tenha o voto da nossa audiência, né? Mas eu te conheço de um bom tempo, eu acompanho a tua carreira e eu acho que você realmente está num momento muito legal de ganhar esse prêmio, mas é o que eu comentei com você agora há pouco, né, antes do ar. O prêmio é a indicação. Você não tem a menor dúvida disso. Com certeza. Depois um dia a gente conversa das duas formas. Você vai perceber que é isso mesmo. Ser destacado entre os 3 do Brasil é o maior prêmio que você pode ter na tua carreira. É isso mesmo. Tenho certeza que isso para os teus colegas, todo... Agora ganhar também é gostoso. Também é gostoso. Agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, poder bater um papo sobre a profissão e o nosso mercado, que é uma delícia. A gente é muito apaixonado por essa profissão. É a que nos faz acordar todo dia com esse privilégio, com essa vontade. E realmente esperar que a audiência aí, quem tenha gostado do nosso papo, pode votar em mim no Caboré, que eu vou ficar muito feliz. Muito legal. Bom, queria agradecer a participação de todos vocês também. Lembrando que a gente tem o patrocínio da AltV, primeira televisão por internet do Brasil, e também da produtora de conteúdo Infinity. Pessoal, muito obrigado e até o próximo programa.